Oi, Oi, pessoal. Tudo bem? Sim. Oi, todo mundo. Oi, Gabriel, Cauã, Professora, Maria a gente Clara. vai usar isso aqui na aula? Sim, Tá. vamos sim. Nossa, Melissa, você tá muito feia. professora. Oi? Desculpa, é que hoje eu esqueci de fazer aquela lição de simetria, sabe? Lição 8. Você tá muito feia, Mel. A lição 8? Oi, pro. Oi, tudo bem? A gente vai fazer a correção dela e aí você já vai ver como é, mas você deixa ela pronta depois, tá? Lição Oi, 8 de Lisa, oi, matemática? Alicia. Lição de casa 8. A professora Gisele falou lá no vídeo. É aquela que tem umas carinhas e vocês tinham que montar. Essa aqui eu fiz. Essa aqui eu fiz. Muito bem. Oi, Helena. Sabe aquela atividade de fazer a estrela e colar? Eu não consegui fazer, ficou horrível a minha estrela. Então, primeiramente, eu fiz não tudo sabia menos se era pra colocar uns oninhos também. Eu não sei. Aí eu fiz e colei também. Aí a Pode ser. eu passei muita cola e grudou tudo. Aí só vai sair uma estrela. Entendi, mas você conseguiu fazer certinho. Tem problema se fizer só um ou tem que fazer dois? Desse que eles estão falando, tinha espaço para fazer 2, mas se não conseguiu fazer e fizer só um, tudo bem. Eu fiz outro do hominho. Tá. E é importante deixar tudo certinho já, essa parte, fazendo realmente conforme a professora vai falando nos vídeos, porque depois a gente não vai conseguir voltar para rever, que nem na semana que vem. Nos próximos vídeos desse bimestre já vai começar de novo o assunto sobre frações. Então aí a gente já vai para outro assunto e não tem muito como a gente ficar revendo tudo. Então vamos fazendo tudo certinho, tá bom? Deixando tudo em ordem, de acordo com a live, de acordo com o vídeo que vocês assistiram lá. Tudo bem com todo mundo? Sim. Sim, passaram bem a semana. A gente se Professora. vê já no finalzinho, né? Agora, a gente vai começar em que página? Peraí que eu já compartilha com vocês, já fala, tá? Que eu não lembro agora de cabeça. Professora, Oi. sabe aquele assunto lá que ficou acho que da última aula de colocar fundo? Ah, sei. Vou falar para vocês. Então, Peraí. eu achei descobriu? as configurações, só que lá Tá. não tinha. Então, sabe opções de fundo. onde tem também? Quando você abre o Zoom aí, tem um microfoninho, que é para você desativar o som, e tem também uma câmera que aparece interromper o vídeo, que a gente já combinou de ficar todo mundo com o vídeo. Se você clicar naquela setinha do lado, vai aparecer, selecione um plano de fundo virtual. Vai aparecer uma Do lado da caixinha com essa câmera opção. tem para mim Do uma lado setinha verde, parecendo que tá dentro de uma caixa. Professora, o e meu também tá compartilhar. assim, só que aqui tá escolher plano de fundo virtual. Isso aí eu já sabia entrar, porque é muito fácil. Professora. Só que aí não tem nenhum. E para salvar uma foto, eu nem sei se tem entendi. foto. Assim? Aí não Colocar dá. de fundo? Pro, tem que fazer No meu isso, não aí dá pra depois pôr tem, fundo. como eu Tá muito fiz, eu ruim. pesquisei no Google e copiei eu copiei a imagem. Não foi? Salvou. Aí E salvou colocou a a imagem. imagem. Aí depois foi lá na setinha, colocou lá lá no mais, lá, apertou lá e vai aparecer a imagem que você salvou. Aí você tem que apertar lá e pronto. Oi? Para mim, do lado de interromper vídeo, tem compartilhar. Só que eu acho que é Tá diferente. compartilhar a tela. Ou aparece uma setinha bem do lado de interromper vídeo. Aí você, talvez se Professora, é você porque tem gente clicar que com o tá botão direito no celular, né? É. No celular, ou talvez conforme o modelo mesmo, o tipo do computador, sei lá, pode ser que tenha diferença de configuração de um para o outro. O meu precisa cada um ter vai uma ter que tela achar no verde. seu. E precisa ter uma foto do Na sol. verdade, Eu também. com a tela verde é que fica bom esses. Lembra aquele que estava na semana passada, que tinha hora assim que misturava um pouco as coisas, né?
quando eu mostrei o globo para vocês, aí ficava no globo também aquela imagem, porque tem que ter o fundo verde para ficar bom mesmo. Os vídeos de ciências que a programou Tipo foi do tudo com Matheus e do fundo Cauã, verde Sora, também. porque tá, tipo assim, o sol tá batendo neles, só que a imagem de fundo não mostra isso, aí parece que não tem nada, aí a Isso. câmera dele fica mais estranha. É. Professora, Então, oi. eu fiz o negócio das estrelas, eu não fiz estrela, eu fiz a família do foguete. Família do foguete. Deixa eu ver se Eu dá fiz para 3 ver. foguetinhos. Epa, quem que tá compartilhando isso aí? O Quem Enzo. foi que fez isso? Meu Deus do céu! Foi o Vocês Enzo, estão Professora, eu amei o fundo da Camila. Ficou muito bonito. É? Boa escolha. Deixa eu ver a Camila aqui. Cadê a Camila? Olha! fundo feio. Muito bem. Mó feio. Ai, gente, gosto é pessoal. Cada um tem o seu gosto, né? Então vamos lá. Então nós vamos começar agora a nossa aula de matemática da semana. A aula de vocês, eu nem falei oi para Fernanda, né? Tudo bem, Fernanda? Eu acho que teve mais alguém que eu não falei oi, mas oi para todo mundo, para quem chegou quando a Pro já estava falando também. Então a aula dessa semana foi bem curtinha lá no vídeo com a professora Gisele, né? Tá terminando essa parte de simetria e como eu falei para vocês, na semana que vem a gente já vai começar com uma outra parte de frações e tudo mais. Mas nós vamos fazer então as correções do que foi falado na aula dessa semana e as correções da avaliativa da semana passada. Mais uma vez eu quero lembrar vocês que a avaliativa, a professora, quando ela corrige, eu até posso falar a alternativa que estava lá quando eu olhei, mas você, quando você anota, você não pode anotar só que você riscou a A, ou a B, ou a C, que você selecionou essa lá. Por quê? Porque pode ser que elas embaralhem e quando eu falo assim, a 1 era a resposta B. Pode ser que quando você fez, não estava na B a resposta certa, entendeu? Então, sempre, se você quiser conferir mesmo o que você fez lá para não ter dúvidas, você tem que marcar direitinho, até ou dar um print na tela do que você fez e deixa guardado numa pastinha para você saber, viu? Ou se você quiser copiar no caderno mesmo, mas não adianta só você colocar assim, na semana 6, a questão 1 eu coloquei a B, a questão 2 eu coloquei a C, a 3 eu coloquei a D, porque depois você não consegue conferir. Teve uma aluna que achou que ela tinha errado um montão de coisa, e quando eu fui conferir, ela não tinha errado, é porque ela fez assim, ela só tinha colocado a alternativa, que ela tinha marcado lá. E, na verdade, aí ela marcou só assim, e quando eu fui conferir, as respostas que eu dava não estavam batendo com o que ela tinha feito lá, mas, na verdade, Peraí, ela tinha Sora, eu não tô acertado. entendendo. O que você disse? É assim, ó, quando você coloca lá, quando você marca, faz a avaliativa, tem aluno que gosta de marcar o que fez para conferir depois quando a professora vai fazer correção, certo? Só que tem aluno que só está marcando assim, ó. A questão 1 eu coloquei a B. A questão 2 eu coloquei a C. A 3 eu coloquei a D, por Mas exemplo. marca onde, Sora? Tem gente que marca num caderno, né? Marca em algum lugar para conferir. Então, teve uma aluna que estava conferindo, e aí, quando ela foi conferir, ela achou que ela tinha errado tudo. E eu fui ver a avaliativa dela, que a professora tem acesso para ver como vocês estão fazendo e tudo mais. E ela não tinha errado, né? Isso depois, já que na hora que a gente fez a correção, que ela ficou desesperada, achou que ela tinha errado tudo. Porque, na verdade, ela só marcou assim. E como eu falei para vocês, pode ser que o sistema embaralhe as respostas. Não quer dizer que ele vai mudar o que é a resposta certa. A resposta certa vai estar lá, só que talvez quando você abre, Davi, na sua questão 1, a resposta certa vai aparecer na alternativa B. E talvez quando o Fernando abre, na questão 1, a resposta certa vai aparecer na C, por exemplo, tá? Então, assim, a resposta vai ser a mesma, mas talvez ela apareça em alternativas diferentes, tá? Em números lá, em letrinhas diferentes. Então, é só isso. Então, quem quiser realmente conferir, tem que marcar tudinho. Não adianta só marcar A, B, C e D, qual que você colocou lá. Tem que marcar o que foi a resposta que você colocou. Aí, quando chega nessa parte de simetria, que é mais complicado, porque são desenhos, são figuras, então, às vezes, vocês têm mais dificuldade de desenhar. E aí, se você quiser dar um print na tela para você lembrar o que você fez, fique à vontade, tá? Mas sempre pensando assim, que não adianta só você falar, eu fiz a B, então tá bom, tava certo, ou tava errado. Você tem que saber exatamente o que você colocou lá. Vamos lá? Vamos ver, então.
Aqui. Pro, Oi. eu tenho uma dúvida numa questão aqui. Oi? Que página está? Ó, agora eu compartilhei com vocês a tela da Pro e nós vamos começar pela avaliativa da semana 6. Vamos falar sobre ela, tá? Então, aí depois a gente vai para as páginas da apostila e vai falar um pouquinho sobre o vídeo aula dessa semana. Quem que é? A Maria Clara tem dúvida sobre a apostila ou sobre alguma coisa da avaliativa? Maria Clara. Quem falou que tinha dúvida é a Mariana? Ou Maria Clara? Acho que foi a Mariana. Eu não tenho nenhuma dúvida, não. Também acho que foi. Não? Aí eu escutei alguém falando, Pro, tem uma dúvida. E aí? Mariana, era você? Ah, Mariana. O desenho da borboleta tem que ser quadriculado? Em qual página que é? Aquele onde você tem que colar a borboleta? E aí... Não, olha, na verdade, assim, quem conseguiu recortar a borboleta que fez no papel e colar ela aí, beleza. Quem não conseguiu recortar, porque às vezes fez muito grande e não cabia nessa página, então pode desenhar, tá? E aí Sora, eu não desenha desenhei. Sora, eu fiz isso. Deixa eu ver. É aqui. Eu peguei a folha. Deixa eu achar o Davi, que eu não estou vendo. Davi travou. Pro, Acho que Davi travou. travou. O Davi travou. Eu coloquei num papel colado. Ah, tá. Certo. Aí na apostila tinha uma página que tinha um local para vocês colocarem. Deixa eu já falar já disso aqui com vocês. Deixa eu encontrar onde era. Aí alguns não conseguiram colar, porque às vezes a borboleta que você fez era muito grande. E quem conseguiu fazer outra que coubesse, ótimo, se não podia desenhar, tá bom? Ó, professora minha. Isso, muito bem. Eu vou fazer uns negócios na apostila. Eu acho que foi ela que mostrou a dela e estava colada, foi, Isa? Você que mostrou? Alguém me mostrou uma que fez e estava coladinho, a borboleta. Ah, não. Eu não. Deixa eu achar. Qual que é a página aí, Mariana, onde tem o espaço para colar a borboleta? 135, isso mesmo. Ó. Página 135 fala assim, ó, registre a sua borboleta aqui. Tem um quadriculado. Essa é a pergunta da Mariana. Depois tem perguntas lá embaixo. Então, o que você ia fazer? Se você foi logo após de fazer a borboleta com a folha que vocês receberam. Como o espaço de vocês é menor, alguns não iam conseguir colar a borboleta que fizeram aqui. Pode ter feito uma borboleta maior. Então, eu dei a opção de ou desenhar ou fazer outra menor, tá? Que coubesse aqui. E aí, vocês iam responder lá embaixo, né? Vocês iam comparar. As asas da borboleta têm o mesmo tamanho? Qual é a distância entre a borda da tela quadriculada e a asa da borboleta? As distâncias entre o corpo da borboleta e suas asas estão iguais no desenho? Então, aqui é claro que se vocês fizeram uma borboleta realmente simétrica, né, usando aquela técnica que nós ensinamos lá no vídeo, com a tinta, de dobra o papel, então vocês iam responder que as asas têm o mesmo tamanho sim, porque ela é simétrica. Aí, a questão da distância, né, isso era pessoal, era uma resposta de cada aluno, e as distâncias entre o corpo da borboleta e suas asas estão iguais no desenho? Então, é claro que se vocês fizeram simétrica também, a resposta vai ser sim, estão iguais. Então, essa página 135 que é essa questão, tá? Que era para colar, quem fez uma borboleta muito grandona ou faz outra menor para colar aí. Ou até pode desenhar, desde que desenhe uma borboleta bem simétrica, tá? Então, agora, vamos lá corrigir a atividade avaliativa da semana 6. Então, tinha aqui, ó, primeiro, e vocês estão numa série agora de atividades avaliativas que fala bastante da simetria dos desenhos para vocês identificarem. E para quem ainda não entendeu o quanto isso é matemática pura, isso aqui favorece muito o pensamento, o raciocínio de vocês, o raciocínio lógico, e é essencial para vocês na matemática desenvolverem esse olhar sobre as figuras, conseguir identificar a simetria,
tá bom? Então, vamos lá. Então, a 1 falava assim, quais das imagens apresentam ser simétricas, né? Então, qual que é simétrica aqui? Tinha aqui a A, B, a C e a D. Nesse caso aqui, né, seria esta imagem aqui que está como B, que é a imagem simétrica, ó. Aqui temos o eixo no meio, entre as duas imagens, e nós vemos que do eixo, ó, sai aqui então a imagem, né, essa de cima, e depois essa outra que começa da pontinha para lá. Então é como se elas fossem imagens, elas como se fossem, não, elas são imagens que estão, é uma imagem que está invertida de um lado e de outro. Se este eixo aqui fosse, né, se essa imagem fosse um papel que eu fosse dobrar aqui nesse eixo, quando eu dobrasse essa imagem, ela estaria exatamente igual. Essa parte aqui, ó, né? Essa parte, essa forma triangular aqui cinza, estaria exatamente igual. E essa parte preta também seria dobrada exatamente igual. As linhas ficariam uma em cima da outra, né? De forma bem simétrica mesmo. Então, é isso que conta. Temos um eixo e a simetria, a gente olha desse eixo, né, para os lados, se é a largura, se o ângulo, né, se é igual. Então, no caso aqui, é essa imagem, que era a imagem simétrica. Depois nós tínhamos um aqui, a 2, que era tipo uma pegadinha também, né? Porque em algumas explicações a gente falou que é como se a imagem estivesse olhando como se estivesse no espelho, né? Então, ela é refletida. E aí, muitas pessoas vão se confundir quando vem essa imagem que tem um espelho. Observe atentamente as imagens. Leia as afirmações e, em seguida, assinale a alternativa correta, né? Ora, Então, a primeira não é? Eu achei que a primeira era. Então, aí que tá, ó. Aqui nós estamos vendo as imagens, né? Mas é por isso que eu falei que é tipo uma pegadinha, porque a gente fala assim, é como se a imagem estivesse refletida no espelho. Mas a imagem 1 é tudo isso aqui, ó. Tudo que tá aqui no quadrado amarelado, aqui nesse quadrado amarelo, é a imagem 1. Então, para ela ser realmente simétrica, né? Só se tivéssemos aqui um outro espelho, né? Se o macaco olhando no espelho estivesse dentro de outro espelho. A mesma coisa aqui, ó. Né, o humano, ainda que aqui a gente já via diferença na roupa dele, né? Que ele estava com o troféu na mão. Professora, para ser exatamente simétrica, semana 6. Oi. Professora, A imagem 4, eu acho muito engraçada, porque, tipo assim, se a gente pudesse fazer isso com o espelho, ia ser muito bom, né? Tipo, assim, antes e depois. Não, tipo assim, aquele hambúrguer do McDonald's mó gostoso que você não quer parar de comer, você só coloca no espelho, pega. Pois é. Professora. Oi. Eu errei porque eu coloquei a Também. Eu achei que é o... Também. É mesmo, vocês foram no espelho, né? Qual é a pergunta dessa? A pergunta é assim, ó, observe atentamente as imagens, aí vocês iam ter que ler, né, aqui as afirmativas e responder qual que tá certa. Então, aqui a questão né, aqui fala assim, a imagem 1 e 3 é simétrica, a imagem 3 é simétrica, a imagem 2 e 4 é simétrica, a imagem... Não é a 1 e a 3? Não, é a 3, somente a 3. Porque ó, a 1 tem o espelho, tá vendo? Se fosse uma imagem simétrica, teria que ter um espelho aqui do outro lado também, né? Então, não E o fundo teria que ser amarelo, né? Porque tá azul ali. Isso. E você vai ter que identificar também o eixo de simetria. Então, essa aqui, na verdade, era só uma pegadinha, essa que tinha os espelhos. Uma pegadinha? Só uma pegadinha, só para ver se vocês estão prestando atenção. Porque Mas eu não entendi. Professor, esse aí eu teria errado se eu não tivesse visto um vídeo, porque eu vi um vídeo que a menina tava olhando assim pra câmera e o espelho também tava olhando. Aí se eu não tivesse visto esse vídeo, eu teria colocado a 1 e a 3. Então, ó, para identificar a 3... vocês vão identificar o eixo de simetria. Então, vocês vão identificar onde tem o eixo de simetria. E aí, de um lado e de outro lado do eixo, a imagem ela tem que se repetir, né? Por isso que às vezes a gente fala que é como se ela tivesse espelhada. Porque ela vai se repetir dos dois lados do eixo de simetria, tendo o mesmo tamanho, altura, largura, os mesmos ângulos, tá bom?
Então, se você vê a imagem... Então, por que a bailarina não é? Eu Não, entendi. ela é. Só ela é. Tá? A imagem 3. E a 1? Ó, a 1 não é. Então, se a gente passasse aqui, ó, o eixo de simetria, a gente vai ver que de um lado e de outro, ó, nós temos os mesmos traços. Meu eixo ficou meio tortinho aqui, né? Na hora que eu soltei ele aqui. Então, vem? Tudo bem, Fran? A gente vai ver, vou deixar ele um pouquinho mais larguinho aqui, que, ó, tem o mesmo, é a mesma imagem de um lado e de outro do eixo de simetria, tá vendo? Os E mesmos a 1? traços. Agora, aqui não, ó. Aqui, se a gente passasse um eixo de simetria aqui, né? Aí a gente coloca um eixo lá. Se vocês imaginaram que ela era simétrica dessa forma, o que que você vai ver, ó? Você vai ver que aqui eu tenho o macaco, mas desse lado eu tenho as linhas que formam o espelho, tá vendo? E desse lado do meu eixo eu não tive. Então, para você identificar a simetria, primeiro você tem que identificar o eixo. Então, desse lado aqui não tem as mesmas linhas, ó. Tá vendo? Que tem desse lado. A mesma coisa vai acontecer se eu passar um eixo de simetria aqui, né? E aqui também, se eu imaginar aqui, essa aqui tá fora de cogitação, porque a gente já tá vendo que a imagem lá da maçã tá de um jeito, aqui tá de outra. Aqui comeram a maçã que estavam com fome, né? Aqui eram as crianças de quarentena comendo tudo que via pela frente. Então, ó, vamos supor que se a gente passasse um... Epa, deixa eu colocar aqui. Inserir de novo. Se eu fizesse aqui, achasse que aqui é o eixo de simetria, eu já tô vendo que a maçã tá diferente dos dois lados, não é? Se eu imaginasse que era aqui o eixo... Essa é a mais errada. Pegar lá de novo. Não tem nem como, né? Então, a gente já sabe que não é, tá? Ó, não tem como. Tá totalmente fora, não é a mesma imagem, né? Não tá refletindo da mesma forma. Então, é só isso. Para identificar a imagem de simetria, você primeiro vai observar onde seria esse eixo, né? Ah, então eu acho que tá igual desses dois lados. Então, você tá me dizendo que o eixo de simetria divide a imagem aqui na vertical, porque dos dois lados estaria igual. Aí você vai analisar. Quando você analisa, você vê que não é igual. Embora tenha o mesmo macaquinho aqui, mas neste lado da imagem eu tenho um espelho que desse lado não tem. Aqui também, nem precisa, porque a gente já vê a cor da roupa dele diferente. Mas, se a gente imaginasse que aí a gente passasse o aqui, esse aqui já está bem diferente, igual o da maçã, né? Esses aqui já são bem diferentes, mas quando você passa o eixo, você analisa os dois lados. Então, a única imagem que você, identificando o eixo de simetria, né? Você vai passar o eixo de simetria e você vai observar a única que está realmente, que é realmente simétrica, é essa aqui, tá? Então, a imagem 3 é simétrica. Certo, meninos? Deu para pegar aí? Deu para entender? O bom é que tirou a dúvida agora. Agora, essa daqui era bem facinho também, né? Seguindo... É só você colocar... Ô, professora. Oi. Professora, eu só soube porque eu coloquei o dedo. Daí, quando eu coloquei o dedo, virou A, E, I e o O. E o... Coloquei o dedo. Então, aqui, ó. Muito bem. Seguindo o mesmo padrão, a quinta figura é, né? Então, você tinha que identificar realmente que tinha aqui as vogais. Essa aí eu não então, se entendi aqui é A, nada E, da ó, pergunta. não. Porque, Eu ó, também seguindo não o tinha, mesmo mas daí padrão. Então, eu aqui tem entendi. um padrão, ó. Qual é o padrão que tem aqui, né? É um A espelhado, um E espelhado, um I espelhado e o O espelhado. Então, qual que é a próxima, né, nesse padrão? Vai ser o U. Então, aqui não pode ser, né, esse 9 espelhado, esse aqui também não, né, que não tá nem espelhado. Essa outra imagem aqui também parece um S, mas também não é, sei lá, não dá para entender direito. Ou talvez um U, só que ele não tá assimétrico, né? Ou C. Então, a única que dá certo aqui, ó, para completar, seguindo o mesmo padrão, é o U, tá? Então, aqui é um U. E aí, a próxima, a 4, a gente tinha que prestar bastante atenção também. Quais das imagens abaixo estão indicando o eixo de simetria de reflexão? Que é isso que a gente está falando. Você passa o eixo, você observa o eixo, e dos dois lados do eixo de simetria de reflexão, tem que estar como que refletindo a mesma Ô, imagem. professora. Pode falar. E nesse aí eu teve que chamar minha mãe, daí minha mãe falou que o 6 também era, só que eu coloquei o 7.
Ah. 3, 7 eu coloquei. Aqui o 6, assim, dava para se confundir um pouquinho. Esse 8 também, se você não prestasse atenção, eu ia né? colocar. Não imaginasse bem, né? Então, para você identificar, você imagina como se no eixo você fosse dobrar a imagem. Se eu fosse dobrar essa imagem aqui, né? Será que esse lado aqui de cima, as linhas ficariam exatamente iguais em cima dessas linhas de baixo, né? Então, é isso que a gente tem que ver. Sim. Algumas aqui, ó, por exemplo, o E, a gente está vendo que sim, essa letra E, né, que é a 1, aqui é a figura 1, ela é simétrica, aqui está o eixo, e nós vemos que se você dobrar, você vai ter as mesmas linhas nas duas partes da figura. A 2 já está fácil da gente identificar, porque se o eixo está aqui, né, então, desse lado, ou eu teria que ter um retângulo, ou eu teria que ter, né, Se tivesse no meio. isso. Sei que tá o mais fácil. Esses dois figuras triangulares do outro lado, então esse está fácil. A 3, ó, a mesma coisa, imagina o eixo aqui, você tá vendo, ó, aqui Isso tá saiu certo. assim, aqui também, ó, ela veio para cá para baixo, aqui também ela veio para baixo, tá vendo? Esse tá certinho, se você dobrar ao meio, você vai ver que vai ficar sobreposto. Aqui é a 4, você já vê que o eixo está fora, né, aqui se a gente dobrar, vai ficar um lado menor, um lado maior. Se tivesse Aí no a meio, tava certo. A 5 até pode confundir um pouquinho, mas não muito, que você já percebe que é diferente, que aqui, ó, Menor. é mais largo, aqui é mais estreito, então não tem como ser. Aí essa 6 dava uma confundida, né? Mas quando a gente olha bem assim, a forma que está o eixo, não tem como ela ser. Aí é importante você sempre lembrar isso, que é em relação ao eixo, né? Porque se você talvez observasse essa imagem de uma outra forma, se esse eixo tivesse colocado em outra forma, você podia falar, mas vai dar certo. Não, mas é em relação ao eixo. Então, o eixo estando aqui, na hora que eu dobrar ela, não vai ficar sobreposto. A 7, sim, fica sobreposta, que é o eixo, né, de simetria. Então, vai ficar sobreposta se eu dobrar. Você tem as mesmas linhas, os mesmos ângulos de todos os lados. E a 8 também não é, né? Não tem como ficar sobreposta. Então, a resposta aqui é a imagem 1, a imagem 3 e a imagem 7. Que aqui, no caso, era a alternativa C, 1, 3 e 7, tá? Essas que são... A minha também é a assessora. Muito bem. Aí aqui, ó, agora essa tinha que prestar atenção, porque fala assim, ó, quais figuras não são simétricas em relação ao eixo desenhado? Não são. Então, se você não prestar atenção no não, você vai lá correndo, essa aqui é, e não é, porque tá falando não são simétricas. Então, você vai ter que olhar quais que não obedecem essa regrinha da simetria, da imagem estar à mesma distância, e as linhas, né, e a altura e a largura, todas do mesmo tamanho, de um lado e outro do eixo. Então, qual aqui que não é simétrica? Essa aqui a gente está vendo que é, essa aqui também é, que é a C. A B, a B, aqui tá como, que eu tá aqui, ó, a B é essa daqui. Essa B, ela é simétrica? Sim ou não? Não. Não, exatamente, ó. Embora ela é a mesma imagem, por que ela não é simétrica? Para ela ser simétrica, ela tinha que estar, essa aqui tinha que estar viradinha ao contrário, né? Como se estivesse aqui, de costas uma para outra, né? Tinha que estar ao contrário aqui, como está aqui em cima, ó. Né? Então, essa aqui não é simétrica. Já achei uma que não é, que é a B. Aí eu tenho a C, que é esse aqui, parece que é um retângulo, né? C, a D. A D é essa daqui, ó. Essa D, ela é simétrica? Sim. Sim, exatamente. As mesmas linhas de um lado e outro do eixo. A D. E a E? A E é simétrica? Não. Não, essa aqui não é, ó. Estamos falando da mesma imagem? Sim, mas para ela ser simétrica, ela tinha que estar virada aqui ao contrário, né? Então, ela não é simétrica. E a F? É simétrica? Então, as únicas que não são aqui é a B, a figura B e a figura E, que estava na alternativa 4, tá? Então, são essas que não são simétricas e por isso, nesse caso, era essas que vocês tinham que marcar. Aí é prestar atenção lá no que tá falando. Pro, e aí?
Ah, tá. Então, aqui, ó, na 5 é a B e a E que não são É que eu me simétricas. confundi. Eu pensei que você tava falando, em vez da E, que tá errada, e a B, eu entendi C e eu acho que D. Não, então é esse aqui, tá? Não. Isso, a alternativa seria Nossa. B e E. Então, agora a gente vai lá na lição de Problema, casa, mas não tá ruim. na aula dessa semana. Professora, mas eu não fiz. Não Agora, fez? Você já fez a aula da semana? Não, também. Tá, então Professora, tá bom. eu fiz. Tá. Eu já acabei Então, ó, todas. eu Eu vou acabei todos na mostrar, mas terça. vocês vão ter que fazer depois, porque isso aqui é uma parte de colagem, tá? Então, aqui, o que Professora, vocês mas tinham que esse aí fazer? não tem muito o que mostrar na 1, só na 2, né? Porque Isso. é quase Mas só impossível para errar. todo mundo entender, aqui vocês iam lá no bloco de jogos, pegar as imagens. Então, as imagens que estão lá, e esses rostinhos, eles estavam embaralhados, eles estavam errados. Então, vocês têm que ir lá no bloco de jogos, recortar os rostinhos e colar esses rostinhos certinho, montar as carinhas certas aqui, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer, ó. Cole as faces devidamente munidas em suas metades, reunidas em suas metades, para representar a simetria de reflexão em relação aos eixos traçados. Então, você Não, vai representar a Sora, Professora, eu fiz. Esse daqui, né? Ó. Espera aí que eu vou te achar, que eu não tô te vendo. Peraí. é a Naionara. Eu não sei falar. Isso mesmo. Então é isso, tá? Então, quem não fez, parabéns. O que era pra Fez, fazer muito bem. Quem não fez, vai lá Não, fazer. ficou um pouquinho tortinho. Algumas colagens. E quem ficou Eu tortinho? também. Acontece, mas dá certo. Aí aqui, ó. Aqui o meu. Espera aí que vamos lá ver. Focou. Não, focou. Tô vendo da Helena, tá bom. Aí aqui, ó. Quer ver? O próximo. Esse aí, a gente não terminou lá, tá? Então, vamos terminar essa 2 aqui da lição de casa 8. Fala assim, ó. Agora pense em uma frase ou palavra e registre de trás para frente na próxima aula, no momento da correção da lição de casa, peça para um colega descobrir o que você escreveu. Então, esse, como a gente não estava fazendo lá na escola, Você escreveu com os tudo ao colegas, contrário. tinha que escrever ao contrário. Aqui eu coloquei um exemplo, ó. Eu escrevi tudo ao contrário, Ou A, só que teria que ser o A na frente e o O atrás, Pro. Ó, Não, o O na frente. tudo ao contrário. Tudo Sora, ao não tem que contrário. ser- Ô, Sora, você tinha Tudo que ao contrário. inverter o Ah, ao. Porque Tudo ao contrário. Tinha que inverter o ao, Ó, Sora. não, ó, Seria o tudo aqui O você ao fala. contrário. Isso. Vamos lá. Assim. Tudo ao contrário. E aí o que vocês tinham que fazer era isso. Alguém fez essa e quer falar a palavra que fez para nós? Sora, Sora, eu não eu tinha posso entendido, até mas agora mostrar entendi. aqui, ó. Só que eu não consegui fazer. Porque eu não tinha entendido. O vídeo. Então, agora que vocês entenderam, vocês vão Davi pensar. tá com a internet fraca, Sora. E isso aqui era assim, ó. Você ia fazer e entregar para algum amigo ler. Então, você pode Vou fazer tentar fazer. e desafiar alguém da sua casa. Pede para alguém ler o que você escreveu. Fala, olha, eu escrevi uma frase secreta, uma palavra secreta. Vê se você consegue ler aqui, tá? Então, vocês podem fazer assim. Se alguém quiser falar a palavra pode que ser. fez, Pode ser a frase que quiser, por exemplo, que veio na cabeça. pode, ó. E pode ser uma frase ou uma palavra, tá? Ô, professora, Aqui, oi. imagina como deve ser difícil fazer transformes de trás pra frente. É verdade. Eu tava pensando em fazer isso, só que agora eu desisti. Aqui eu coloquei algumas palavrinhas para vocês verem. Só que, na verdade, essas palavrinhas aqui, ó, elas dão... Após. Ué? Como assim, Sora? Ó, elas não ficam... Nem todas vão ficar exatamente igual na separação das palavras e tal, ou às vezes conforme o acento. Mas, na verdade, todas essas frases aqui, quando você lê de trás para
frente, você vai ter a mesma coisa. Então, podem prestar atenção aí para vocês verem como vocês vão ter a mesma coisa quando ler de trás para frente, ó. Após a sopa. Então, se você for ler após a sopa, né, daqui para lá, ó, após a sopa, só muda um pouquinho o acento, que a acentuação não vai ficar toda igual, e algumas não vai ficar a separação igual. Mas essas palavrinhas, essas frases são interessantes porque as letras delas formam a mesma palavra ou a mesma frase, mesmo de trás para frente. Mas esse aí só para vocês saberem, para vocês verem. Mas posso mostrar? Pode. Eu quero todo mundo fazendo esse aqui mostrando, hein? Dá pra ver? Eu fiz em letra mastrão para ver se facilitava. Eu posso mostrar o meu? Deixa eu ver aqui. Professora, que página é essa? Essa daqui é a lição de casa 8 ainda. Lê para nós a frase que aqui a professora não conseguiu ler. É o que a professora escreveu? É o que você escreveu também, não? Não, não é. Então lê aí. É a Sara que está mostrando? Sim. Então fala para mim o que você escreveu, Sara. O rato é feio e bigodudo. Ah, muito bem. Muito legal. Quem mais? Alguém mais fez? Eu. Oi? Pode mostrar. Não, vou buscar um espelho ali, já volto, tá? Tá bom. Oxi. Mais alguém quer mostrar? Não? Eu Tem alguém mostrando aqui. É o Gabriel que tá mostrando. Mostra de novo, Gabriel, e fala o que você fez que a gente não vai conseguir ler daqui. Pode falar o que é. Não consegui. Eu vi que você... Hã? The Mentalist. Ah, muito bem. Então, agora que vocês já viram como faz essa, todo mundo fazendo, pensando numa frase, numa palavra bem legal, para dar para alguém decifrar. Aquelas que eu mostrei para vocês davam o mesmo sentido, mas o legal é você pensar em uma que fica muito diferente para as pessoas tentarem descobrir como que vai ler. Sabe outra técnica para conseguir decifrar a palavra? É assim, qualquer coisa só. Você pega o celular, tira uma foto e vai no espelho. Pronto. Não. Eu fiz isso, eu faço isso. Não sei. Professora, olha Eu o vou meu. escrever chocolate. Tá. Só que escreve Olha de o trás meu, pra frente, professora. hein? Espera aí que eu vou ver. Deixa eu achar aqui você. Professora. Oi? Aí, pro. Olha o que eu fiz. Espera aí que eu tô tentando te achar, Fernando, que tá, como tá pequenininha a telinha. Deixa eu achar onde você está. Eu ainda não te achei. Agora sim. Você tá vendo? Deu para ver, mas eu não consegui ler tudo daqui. Sabe o que eu escrevi? O quê? Eu fiz sobre a minha cachorra. Eu coloquei Shiva, o tatu. Ah, muito bem. Então Professora, agora... Oi? eu escrevi uma palavra qualquer, por exemplo. Eu escrevi chocolate, pra facilitar. Aí eu peguei a câmera do celular, aí coloquei na virada pra mim. Tá vendo? Aí, o que eu faço? Vou até mostrar por aqui. Certo. Aí eu coloco a frase. Aí eu coloco aqui, Tô virando tudo aqui. Coloco aqui e dá pra ver invertido. Não sei se dá pra ver, mas vai. Não dá, não. Aí é com isso. Não dá pra ver, não. Ela usa a própria câmera do celular para fazer a leitura. Muito bem. Então, agora vamos ver aquela página lá da Alice, que alguns alunos estavam em dúvida. Vamos para a apostila. Essa daí, foi a aula dessa semana já, que a professora ensinou. Na aula dessa semana, do vídeo, a professora Gisele falou sobre a página 137 e 138, que ela fez com vocês lá. Então, assistindo a aula, confiram e deixem bem certinho, tá? E aí chegou essa parte da Alice. Então, essa parte da Alice, que está na página 139 de vocês vão ter... Oi? Grudou tudo aqui. Vai ter que recortar as outras duas páginas? Só recortei uma?
Ó, então é assim. Essa parte da Alice, vocês têm lá no bloco de jogos 3 páginas com um monte de Alice, né? E vocês tinham essa página aqui para vocês colarem a Alice do jeito que a Pro deixou aqui. Eu vou até dar uma recortada aqui. Depois Vai ter que achar as Alices certas. Isso. Nas 3 páginas. Ô, professora. Ó, então, nas 3 páginas, por quê? Deixa só um pouquinho, Fernando, antes de você mostrar já o que você fez, a professora vai explicar para quem tá meio perdidinho aqui. Tudo bem, então vamos fazer aqui, ó. Aqui é assim, nós tínhamos uma Alice só nesse desenho, que seria aqui, né? Teria uma Alice desenhada aí na página 139. Para ser simétrica, vocês tinham que encontrar as outras Alices em relação ao eixo de simetria. Olha aqui o eixo. Lembra que a gente sempre fala que se a gente fosse dobrar, elas iam ter que ficar sobrepostas, né? Linha com linha, igualzinho o desenho. Então, se a gente pensar assim, a Alice que vai estar do lado de baixo, ela vai ter que estar de cabeça para baixo, para ela ser simétrica. Então, essa aqui do lado, tudo bem, ela vai ficar do ladinho, na mesma distância do eixo, porque se a gente imaginar que a gente vai dobrar esse eixo aqui, ela tem que estar sobreposta, então ela tem que estar à mesma distância. Só que essas que vão aqui do lado de baixo, ela tem que estar de cabeça para baixo, porque esse é o eixo de simetria horizontal. Se eu fosse dobrar aqui, então ela ia ficar pezinho com pezinho, tá vendo? Cabecinha com cabecinha, se ela estiver colocada dessa forma. Aí lá nas folhas, que tinha 3 folhas, aqui eu coloquei só uma delas, né, do lado aqui, ó. Eu tenho alguns exemplos. Só que quando você olha para elas, você tem que reparar bem todos os detalhes. O quadriculado nos ajuda a fazer essa medição, assim, meio no olhômetro, através do quadriculado. Por quê? Vocês tinham essa Alice aqui, ó. Aqui você vê que sobra uma fileira de quadradinhos em cima da cabeça dela. Embaixo do pezinho também sobra uma fileira de quadradinhos. Ou seja, a cabecinha dela está bem colocada aqui rente a essa fileira de quadradinhos que sobra em cima e o pezinho dela também rente a essa fileira de quadradinhos que sobra embaixo. Aqui a mãozinha dela, ó, você observa que não pega todo esse quadrinho aqui, ó. A mãozinha dela está na metade do quadrinho. Por que é importante olhar assim? Porque, por exemplo, quando a gente olhar essa Alice aqui, ó, que a gente até pode perceber que ela é um pouquinho mais gordinha, mas se a gente olhar em cima, ó, tá certa a medida, aqui também tá certo, mas quando a gente olha dos lados é que a gente percebe que ela é mais larguinha, porque a mãozinha dela pegou todo o quadradinho, ó, diferente dessa nossa aqui, que a mãozinha dela não preenche todo o espaço do quadradinho onde tá a mãozinha. Então, ó, mediu aqui, ó, aqui tá sobrando uma fileira de quadradinho, aqui também. Vamos medir pelo pezinho, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos até o eixo. E o outro pezinho, 1, 2, 3, 4 quadradinhos até a lateral. A mesma coisa a mãozinha, ó, tá sobrando 3 quadradinhos aqui. Aqui tá sobrando 3, mas eu tenho que observar que a mãozinha não pega o quadradinho onde ela tá inteiro, tá bom? Feito isso, feito essa análise, eu vou procurar as outras Alices que têm essas mesmas medidas, tá? Ó, 4 quadradinhos até o pé, depois do outro pezinho até a lateral mais 4. Então, eu tinha que encontrar dessa forma. Aí, quando você vai recortar lá, por exemplo, olha essa aqui, ó. Todo mundo olhando essa aqui. Estão vendo onde a professora está passando o mouse? Sim. Essa aqui, ó, a gente vê que aqui em cima tudo bem, tem um quadradinho, né? No pezinho, na cabecinha também tá sobrando uma fileirinha de quadradinho. Mas olha aqui, tem só um quadradinho na lateral. De um lado e do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Então, não é essa, né? Olha aqui, aqui no pezinho, ó, tem 2 quadradinhos na lateral e é só 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é. Então, tem que estar realmente, ó, pelo quadriculado, você conta os quadradinhos e você tem que achar aquela que tem a mesma distância, né, em quadrados, né, a mesma quantidade de quadrados. Então, na hora de colar, você ia encontrar, ó, pode observar todas essas Agora que tá estão colocadas. fazendo alguma Ó, coisa. tá vendo? Ó, 4 quadradinhos aqui na lateral do pezinho, até o eixo, 4 do pezinho até essa outra lateral, uma fileira de quadradinho em cima da cabeça, uma fileira embaixo, tá vendo? A mãozinha também não pega o quadradinho inteiro, então é essa daqui que era simétrica, e da mesma forma aqui embaixo,
as medidas são as mesmas, lembrando que você coloca o desenho de cabeça para baixo, imaginando que se você dobrasse nesse eixo, ele estaria sobreposto. Certo, gente? Era um bicho de 7 cabeças, essa Alice? Foi, né? Um Não. monte de gente ficou em dúvida. Professora, Oi. você sabia que ontem eu caí e fiquei sem respirar? Nossa, o que aconteceu? Caiu da bike? Eu fui empinar a bicicleta, daí quando eu fui empinar minhas costas foi muito, daí eu acho que deslocou. Ai, que Daí ainda perigo, tá né, doendo. Fernando? Meu Daí eu Deus, fiquei tem que tomar uns- cuidado. Fiquei uns 30 segundos sem respirar. Professora, um Oi. dia, no aniversário da minha prima, nossa, faz tempo, mas Ainda tá doendo. muito só. aquele dia. Eu fui atropelada. Melhoras, viu, Fernando? Nossa, Eu fui atropelada. Aquela história muito engraçada. Você foi atropelada Isso. pelo quê? Uma Vai. bicicleta. Aí sabe o chão mesmo de estrada? Ah, Normal? Então, não sobrou nada de pele, só a carne. ai, que perigo, gente. Muito perigoso. Professora, Olha, Fernando, na verdade, eu também já fui atropelada por uma tem que bike. pôr E nas capacete. costas, Uma pro. vez que eu Eu só tava levo descendo tombo a mesmo, ladeira de ralo o bike, que eu joelho. caí, aí eu desmaiei. Aí do nada eu acordei na frente do meu sofá todo sangrando. Nossa, professora, gente, cada Aí história, hein? nas costas, pro. Ah, Tá me ouvindo? tô Aí nas ouvindo. costas ficou. Quase que eu quebrei os ossos. Ai, que Pro. perigo, hein, gente? Pro, Aqui Os ficou ossos, o rosto. Ó, os. joelheira, cotoveleira, capacete. E se não der Mãozeira. jeito, eu vou falar pra mãe de Pro, vocês. né, essa aqui lá nesse vocês no dia eu braço. nem sabia que ia. Eu nem professora, sabia mas que eu ia não ter uso isso. isso, Aí eu professora, mas corri eu junto uso com a normal, velho. É. Professora, mas eu Pro. não uso. Eu já rasguei a perna, foi muito ruim. Eu já Outro dia Uma meu vez eu filho fui pro levou parque da um cidade, também meu pai na derrapou escada, num monte de pedra, eu fui Tem lá, até vídeo fui no YouTube. derrapar. Entrou até pedra lá, só na carne. Daí minha mãe Eu já em casa tirou com a minha testa, Pro. Salvo É. Professora, eu já cortei minha perna já. Eu não. Então, torneira. muito cuidado, hein, gente. ô professora, Professora. O quê? Não acaba, pode falar. professora, então, quando eu tava lá, eu fiquei sem respirar, certo? Daí eu também não conseguia andar, nem sentar e nem deitar. Que tudo que a gente doía. Agora eu vou abaixar, dói nas costas. Quando eu vou respirar fundo, dói meu pulmão. Nossa, Fernando, muito cuidado. Em qualquer E coisa foi você tem que ir no médico ver se tá tudo bem aí. Mas se Mas não vai Ele de já máscara. quebrou a costela também, empinando. Quando Quem? Ele quebrou um dia meu pai. um amigo do meu pai precisou deixar a filha dele aqui em casa, né? Acho que foi por uns 3 dias. Aí, nesses 3 dias, eu me acidentei com aquela menina. Como assim? Você deu soco nela? Quem deu soco em quem? Não! Elas foram brincar e acho que deu ruim. Deu muito ruim. Primeiro, eu coisei minha testa na torneira. Segundo, sabe aqueles carrinhos tipo bate-bate? Eu tenho um aqui de Aham. rodinha que anda Nossa. normal. Aí, aqui na minha casa tem uma rampa de carro mesmo, para estacionar o carro. Meu Deus. Eu fui descer por essa rampa, e essa rampa é cheia de pedra, sabe daquelas pedras grossas que corta pra caraca? Então, eu fui descer naquele negócio, e eu e aquela menina, a gente tava brincando de quando descer, e quando a pessoa descesse, tacava água na cara. Quando ela tacou... Muito boa a brincadeira, bem interessante. Quando ela tacou água na minha cara, eu não sei o que aconteceu. Do nada eu capotei, que eu fui rolando até lá embaixo. Ô, professora, Mas Velotrol? olha que vocês É aprontam, Velotrol? hein? E pior, professora, que nessa hora a minha mãe tava vendo. Nossa. ô, pro, Meu Ainda bem Deus. que eu não fui desde o começo da rampa, senão eu A mãe morre do coração. professora. morreu quase do coração, quase teve um infarto. Do Fernando, coração, mas das depois pernas, que as volta aqui. pernas Aí, ficam meu mole. dedo mindinho, meu dedo mindinho ficou roxo, parecia que tinha quebrado e Eu tenho sangrava. 2 coisas pra falar, rapidinho, Só só. em cima a pele, sabe? Até hoje Aham. esse dedo tá deformado. Por causa Nossa, da que pedra. perigo. Ô, professora,
Fala, Fernando. Você sabia que eu já caí num lago com 2 jararaca? 2 cobras? Nossa, gente. Vamos também marcar eu- essa live. Aventureira. Aventuras E do o quinto professor, ano. Ô, Sora, professora, eu já também quebrei o braço 2 vezes no mesmo lugar e o dedinho também. Quando eu era pequena, Meu Deus do céu. eu torci o braço. Eu também. Quando eu tinha Torci. 3 ô, anos. Sora, Tinha ô, Sora, sabe aquelas pelinhas que ficam no dedo? Ah, Então, eu sou viciada em arrancar essas pelinhas. Aí, certo dia, começou a sangrar. Um dia que ainda tinha aula, né? É Aí, muito ruim quando sangra. algumas pessoas viram, eu não lembro quem foi. Aí, Sora, então, ficou muito ruim. Só que Eu vi. depois ficou com pus. Aí depois saiu pus. Aí depois ficou com pus. Aí comeu toda a minha unha, olha como tá agora. Aí, tipo assim, isso aqui é minha segunda unha. Tipo assim, minha unha tava de boa, só que aí, tipo assim, comeu toda a minha unha, aí não sobrou mais nada e agora olha, tomem Ô, cuidado. Davi, você foi embora no recreio, não foi? Pessoal, vamos voltar aqui agora. Voltando ao assunto, porque a nossa aula está quase acabando. Rapidinho, Pro, Agora, rapidinho. não, espera um pouquinho. Gente, Depois vocês falam. Vamos aqui para o assunto. Rápido, por favor. Senão não dá tempo. Tá Porque bom. todo mundo quer falar. Olha só. Vocês tinham, então, uma outra atividade que a professora Gisele falou lá no vídeo. E vocês tinham lá no bloco de jogos esses ovos, né? Um tangram oval. Tangram Como fala trangrão? aqui de encaixar, né? Tangram. Tangram. O meu ficou Você vai horrível. encaixar as peças. Então, para você utilizar o tangram oval, você tinha aqui, então, esses 2 ovos e nós vamos transformá-los em lindos passarinhos. O que você tinha que fazer? Você tinha que recortar este tangram Olha, oval Sora. e recortar cada pecinha. Cada cor aqui é uma peça, olha tá? o meu tangram oval aí. Essas formas são peças. Muito bem, eu vou mostrar aqui. Parabéns, Sara. Cadê o detalhe? Parabéns pelo trangrão. Professora, Fazer esse Vamos porque ver quem mais que fez. pra mim não dava. Tava alguma coisa Todo mundo fez o trangrão. fazer esse. Meu Mas, ficou olha, muito ruim. Tudo bem fazer só um? Então vamos lá, muito bem. Era 2, mas a patroa deixou pra fazer Olha um. o meu! Eu Olha vou o mostrar meu! aqui como ficaria para todos vocês, tá? De todos os modelinhos. Parabéns, Isa, muito bem. Ô, Quem Pro. mais que fez? Oi? O negócio é assim, ó. O do ovo tá lá, daí do nada saiu trangrão. Muito bem. Tô vendo mais tudo bem uma aqui fazer só um? embaixo. Deixa eu ver de quem que é esse. Dora, tudo bem fazer só um? Tudo bem. Mas dava pra pegar. essa pessoa que eu tô aqui, ó, vendo. tá aqui do meu lado, Sora, rasgou o papel. Rasgou o papel? Ó, então vamos lá. Pegou, né? Aqui, recortando as peças, peça por peça, você tinha lá 4 imagens e você ia fazer, dava para fazer 2, porque nós tínhamos 2 tangrams ali ovais. Professora, Então, Isso é o que da que é aula, importante né? você olhar? Da aula. Aqui era importante você olhar o eixo de simetria. Então, aqui, ó, o eixo de simetria. Esse aqui está na lateral. Este eixo está em cima. Este aqui está embaixo. Porque você vai fazer a imagem de reflexão de acordo com o eixo. Então, ficaria assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? As pecinhas lá estão recortadas e coladas de forma que ele ficaria assim, ó. O eixo tá aqui, então... Tem que fazer todos os 4 ou não? Vou colocar, não, é o máximo que ele vai aqui. Esse daqui é do... Não, dava para você fazer 2. Se você quisesse, sem montar e fazendo os 4, sem colar, dava para fazer os 4. Faz um, depois desmonta, faz outro, tá vendo? Olha esse daqui, ó, tá vendo? Aqui o eixo está... né? Estava na parte de cima aqui do passarinho da cabeça dele, então vai ser refletido aqui, ó. esse daqui é o Professora, como meu. esse passarinho não morreu? E aqui, Quê? este outro, tá vendo? Professora, Então aqui, ó, o eixo estava aqui, então você vai fazer, começando do eixo, você coloca as pecinhas da mesma forma, ela vai estar inversa, refletindo, vai formar uma imagem inversa, tá vendo? Então é isso. Aqui estão os 4 modelinhos professora, de como vai ficar. Oi.
Eu me lixei, professor, pra fazer isso daí, sério. Eu fiquei a aula inteira sem assistir só por causa disso daí. Aí depois de um maior tempão, de umas 2 horas, eu consegui terminar um. Só um, Nossa, professora. só um. Como é que é? Porque aqui, assim, as pecinhas do Tangram parece simples, mas conforme você coloca na posição certa, que nem aqui esses triângulos vermelhos mesmo, se você não souber colocar na posição certa, não encaixa, tem que ir virando ele. Tem o jeitinho certo de ficar. Então, você tinha que observar realmente as linhas aqui, o ângulo, para saber colocar. Pode falar, Sara. Então, Sora, eu fui tentar fazer esse aqui, cadê? Tentar fazer esse aqui, eu não consegui, porque um dos azuis, os dois azuis não ia, só se trocasse. Daí eu não fiz, eu fiz outro. Ah, tá. Então, esse do azul era assim, ó. Nós temos aqui as duas pecinhas azuis, teve criança que fez trocado também. Mas assim, Eu também, Sora, eu a fiz imagem trocado. dá certo. Tá, então a imagem dá certo, só a A cor minha que vai imagem ficar ficou diferente. bugada e eu tive que trocar esse azul. Não, Ah, tá. Então acho que é Aí por eu isso. tive que Porque a trocar. cor é um pouquinho diferente, mas a imagem dá certo, tá? Então agora eu vou te Professora, interromper quiser, aqui pode para ver pintar. todo mundo. Professora, você pode pintar a parte de Pintar lá. trás? Pode pintar o fundo. Ainda mais você que gosta, né, Mariana, de artes. Pode Professora, pintar o fundo sim, tá bom? Odeio, Oi. odeio. É gosto de cada um. Professora, Oi? você nem Oi. pode ir no banheiro rapidinho? Pode. Nossa aula tá quase acabando, tá? Cadê o Enzo que não apareceu pra gente ver o Enzo? Você vai tirar uma ali foto conectado. agora, Sora? Vamos tirar uma Professora, foto? Todo mundo fazendo um coração, bem lindo. Aê, Enzo, Gabriel, todo mundo fazendo um coração. Olha, os pets. Dá patinha. Muito bem. Eu não vou fazer coração. Não dá patinha. Não vai fazer coração, não? Tem gente que não gosta de fazer coração, né? Não mesmo. Mas eu sou homem, não menina. Corrigir é um esforço. Mas homem faz o quê? Faz joia, faz o quê? Olha a cara da minha Então, não pode fazer coração? Não pode ser romântico? Não. Hein? Não? Então tá bom. Então pense em algo bonitinho para fazer, tá bom? Gente, nossa aula tá acabando. Amanhã tem ciências, aí a gente fala um pouquinho sobre artes também, tá bom? A nossa Aí coleção. essa foi a aula da semana. Ah, faltou ainda. professora, Ó, só um minutinho para mostrar um negócio para vocês, para ver se a gente terminou isso aqui de corrigir. Esse aqui, a gente corrigiu na semana passada, estão vendo? Sim, daí você Aí vai a ter. gente veio até aqui. A gente corrigiu essa parte? Sim. Ou não? Sim. Então tá bom. Então na semana que vem a gente começa nessa parte aqui. Oi. Vai um pouquinho só. professora, Oi. Tchau, Sora. professora, Tchau. no Quem meu quer diário, Tchau, gente. Ó, um super beijo para vocês, para quem tá indo. Deus abençoe vocês. Até amanhã. professora, Oi. Minha mãe da mais velha é de 1940. Tinha a resposta na primeira, aquela que tinha uma bandeirinha. Tinha, é verdade. Tava com a resposta já, né? professora, no meu diário tem uma lista de acidentes graves. Aí eu já contei todos para vocês, então vocês já sabem. Já zerou. Já zerei a perna. Vamos achar outra coisa. Eu já rasguei a perna em uma torneira de plástico. Oi? Já rasguei a perna numa torneira de plástico. Fala, Fernando. Professora, minha moeda mais velha é de 1940. Uau, que legal. A minha é de 1800. Tchau, senhora. Amanhã vocês contem para a professora Ela é de sobre as 300 moedas, o que reais. vocês têm de antiguidade, que é bem legal. Gente, super beijo para todo mundo. A gente vai ficando por aqui. Senhora. Tchau.